Surgem os primeiros favoritos para reforçar o setor mais deficitário do Inter neste momento no elenco. Estou falando da zaga. Quero falar também, gente, sobre o destino definido de mais um jogador que não será aproveitado pelo técnico Roger Machado. E vaza nas redes sociais uma possível nova camisa do Inter para 2025. E ela tá bonita pra caramba. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Domingão, sem jogo do Internacional, o Colorado volta a campo na próxima quinta-feira, jogo contra a seleção mexicana, mais de 35 mil ingressos já vendidos. Então, né, vai ter casa cheia aí o Beira-Rio para este primeiro evento do ano e a gente vai estar lá, né, contando tudo isso. Mas antes da gente começar a pensar no México, vamos atualizar as últimas informações do Internacional neste vídeo que tem o apoio da Zapay. Z-A-P-A-Y, é muito fácil, é só baixar aqui o aplicativo deles que está disponível na descrição do vídeo, não tem que pagar absolutamente nada para consultar lá, né, a situação do teu veículo, seja ele carro, moto ou caminhão. Baixa o app, já coloca a tua placa ali e já aparece, né, tô com uma multa, tô com licenciamento atrasado, posso pagar o IPVA 2025 com desconto e de forma parcelada no cartão. Tudo isso lá na Zapay. Então baixa agora o aplicativo e ainda te dou 20% de desconto nas taxas do parcelamento para economizar um pouquinho com o cupom COLAR20, tá? COLAR20, né? Te dá o desconto para que tu possa parcelar, né? Uma parcelinha que cabe no teu bolso, tu nem vai sentir, né? Então, Zapay, Z-A-P-A-Y, meus parceiros aqui no canal. Turma, separei alguns temas pra gente conversar, porque vamos lá, né? O Inter já anunciou 2 reforços, o Vitinho e também o Ronaldo, e agora busca, né, fechar algumas outras contratações. Os alvos estão bem definidos. O próximo deve ser o Bernabéu, que tem tudo encaminhado e deve chegar na terça-feira a Porto Alegre, quando o Inter vai o anunciar. O Inter, por óbvio, né, perdeu o René e vai ter que repor com o lateral esquerdo reserva. Esse é o outro alvo. Então, 2 laterais esquerdos serão anunciados. O Inter também quer um segundo volante, jogadores de lado de campo, pelo menos mais um, e um atacante, né, para repor a saída do Lucas Alario. Mas o foco principal está na zaga, né? O Inter entende que precisa de um ou até mesmo 2 zagueiros, porque hoje o plantel colorado tem numericamente jogadores, mas são compostos por jogadores que nunca atuaram profissionalmente. Vitão, Rohel, Leiton Sampaio, aqui os zagueiros do ano passado, o mercado está no DM e volta só no segundo semestre, e aí tem 2 jovens, né? O Pedro Cauã, que inclusive é jogador de seleção brasileira sub-20, e o Vitor Gabriel, né, que pertence ao Sport, está emprestado até o mês de março. E o Inter tem 2 preferidos para a zaga. Ontem, o repórter André Hernan informou, né, que o Inter fez uma proposta de 4,5 milhões de euros. Eu respeito muito a apuração do André, é um repórter muito bem informado, mas 4,5 milhões de euros o Inter não tem para oferecer, não. Então, o Inter tenta, né, o Nathan Silva, que é um zagueiro de 27 anos, ele é formado, né, pela base do Atlético Mineiro, né, passou por outros clubes emprestado, né, mas foi realmente ser aproveitado no Atlético em 2021, no ano em que o Atlético foi campeão brasileiro, e depois foi vendido ao Pumas do México, onde está desde a metade de 2022. Então, Nathan Silva é um nome que o Inter tem como preferido, né? Tem outros nomes, né, que a gente já falou aqui, o próprio zagueiro Samir, né, se tentou o William Rocha lá do CSKA Moscou, mas o Nathan Silva parece ser o preferido. Na atual temporada são 22 jogos, já com a camiseta, né, mexicana, e a maioria deles, para não dizer todos, como titular, tá? 22 jogos são uma peça importante do Tigres, está avaliado, né, segundo o portal Transfer Market, em 5 milhões de euros. É um jogador, né, que é difícil, né, justamente pelo a sua utilização, né, melhor dizendo, no futebol do México. Outro nome que o Inter tenta é o do zagueiro Juninho, ou Juninho Carlos, que joga no Midland, da Dinamarca, 29 anos, jogador, né, que é formado pela base do Coritiba, foi vendido ao Palmeiras, passou pelo Atlético Paranaense até chegar ao Bahia, e no Bahia se destacou a ponto de ser comprado pelo Midland, na metade de 2021, e ele tá lá desde então, né, são muitos jogos com a camiseta do Midland. Nessa temporada, né, ele tem oscilado entre titular
e reserva, né? São 9 jogos como titular, 6 como reserva utilizado durante a partida, somando aí os 15 jogos entre a Taça da Dinamarca, Campeonato Dinamarquês e a Liga dos Campeões da Europa, tá? Ele joga, como eu disse, no Midtjylland, time que teve o Charles, ex-Inter recentemente, o Marrone, ex-jogador aí do Vasco da Gama, que se eu não estou enganado está no Fluminense, e o Juninho, então, está por lá. O último jogo que ele atuou como titular foi no dia 1º de dezembro de 2024. Inclusive ele fez um gol, né, entrando no segundo tempo, na vitória sobre o Vesle BK da Dinamarca, e depois, né, ele acabou não entrando em campo contra o Porto, né, derrota por 2-0 na Europa League. Então, assim, é um jogador que está, né, oscilando titular e reserva depois de muito tempo jogando por lá. O Inter tem interesse, tá? Mas é uma negociação também considerada difícil. Aliás, né, todos os zagueiros que o Inter tenta, o Inter considera difícil. Por quê? Porque o mercado sabe da necessidade do Inter por zagueiros e acaba colocando a forma de pagamento como empecilho. Muitos querem pagamento à vista ou uma grande parcela à vista, e o Inter não tem o dinheiro à vista. Não, o Inter pode parcelar, né, esse dinheiro, né, para tentar melhorar o seu fluxo de caixa. Até por isso, né, o Inter queria, através da sua gestão, aprovar o projeto de debêntures, porque teria, né, os 200 milhões na mão para pagar muitas dívidas. Vamos lá, parar de incomodar essa questão do Thiago Maia, do Wesley, né, de outros clubes e tal, além dos juros bancários, para ter um fluxo de caixa maior, né? Porque se o Inter consegue, né, ter um dinheiro para pagar as suas contas apertado, imagina com o dinheiro na mão, né? Tu poderia quitar outras dívidas por um valor menor. Então não acabou acontecendo, e agora, né, o Inter está se virando como dá. Tanto é que a gente está vendo, né, que o mercado do Inter, por enquanto, foi de um jogador por empréstimo junto ao Dinamo Kiev e também, né, por um jogador livre no mercado, que é o Ronaldo. Aliás, né, falando sobre jogadores no mercado, o Inter está liberando o volante Gabriel para o Red Bull Bragantino. Ele tinha uma negociação encaminhada com o Torino da Itália, que pagaria até mais, tá? Para o Inter, né? Não é pagar mais, né? O molde de negócio era melhor para o Inter, porque era um empréstimo com obrigação de compra, a partir de número de jogos do Gabriel jogando na Itália. Só que o salário do Bragantino para o Gabriel é melhor. O Gabriel tem cidadania italiana, né? Não contaria como jogador estrangeiro por lá, mas, né, o salário do Bragantino foi melhor, né? O Red Bull, né, que é um clube satélite aí da Red Bull, né, dos austríacos. E bom, né, ele viu no Bragantino a possibilidade de ser um jogador importante nessa reconstrução do Bragantino, que quase foi rebaixado nessa temporada. Acabou, né, que se salvou na rodada final, caiu o Atlético Paranaense, onde estava o Gabriel, e ele é visto, né, como um jogador importante nesse contexto do Furacão. Então, tá indo para lá, o Inter não ganha nada, né, só alivia os 300 mil reais que ele recebe mensalmente do Colorado. Então, boa sorte ao Gabriel, o contrato encerra no final do ano, acho que o Inter nem deve renovar, né, para liberá-lo nesse momento. Pra gente fechar, quero trazer aqui, né, prometi, a camiseta provável, tá? E eu tenho informação que é muito semelhante a essa, ela não é essa exatamente. Ela vai ter uma gola V em branco, tá? Mas ela deve ser a nova camiseta do Internacional. Tô colocando a imagem aqui na tela para vocês, que foi divulgada pelo portal Football Kit Archive, né, que é um portal que fala muito sobre camisetas de futebol, também, né, tem acesso a alguns lançamentos, né, ou vai atrás de algumas informações, não é só do Inter, né, de clubes do mundo, né, sobre Adidas, sobre Nike, sobre Under Armour e assim vai, né. Então eles divulgaram essa camiseta e o Inter, né, ainda não sabe ao certo, né, quando ela vai ser utilizada. Existe uma possibilidade grande dela aparecer no amistoso contra o México, mas sem o patrocinador master, porque o Inter ainda não tem fechado o seu patrocinador master para 2025. O Banrisul, né, que está aqui na camiseta, deve ir somente para as costas, né, no valor inferior, e a frente aqui ainda não está definido, né? O Inter negocia, né, com algumas empresas, mas nada fechado, tá? Então, para o dia 17, quinta-feira, como o espaço de tempo é curto, a tendência, né, é que jogue com a camiseta limpa, tá certo? Não esquece, turma, que todo o conteúdo aqui no canal é em nome de kto.bet.br, a minha casa de apostas, a minha parceira. Hoje, né, tem diversos jogos aí, né? Tem Copa da Inglaterra com Arsenal e Manchester United, tem também, né, jogos da Liga Italiana, como por exemplo Bolonha e Roma, tem também Campeonato Espanhol com Atlético de Madrid e Osasuna, e assim vai, né? Então são vários jogos para você palpitar e se divertir em kto.bet.br. Tá certo?
Aquele abraço e um ótimo domingo a todos. Fui!